Olá, pessoal, começando mais um Mundo do Tênis, nosso podcast, segundo episódio. Gostaria de agradecer vocês que ouviram o primeiro episódio que a gente fez, Quem é o GOAT do tênis. A repercussão foi muito válida. A gente recebeu mensagens no nosso YouTube, mensagens no nosso particular. A gente fomentou de diversas formas essa discussão e foi muito legal receber o feedback de vocês no nosso YouTube. Eu queria avisar antes de começar o tema de hoje, a gente vai falar sobre o circuito pós Roland Garros, que foi o último Grand Slam jogado aí. A gente tem 2 redes sociais aí ativas para conversar com vocês, se vocês pedirem temas, quem quiser pedir um tema para falar de algum tenista especificamente, a gente conversa aí sobre este tenista. O Instagram, que é o Mundo do Tênis Podcast, né? Você pode acessar lá e curtir a nossa página, a gente está colocando as fotos dos campeões aí pós Roland Garros, e o nosso Twitter é o @tênis e podcast. Também você pode curtir lá e dar alguma indicação de pauta aí pra gente conversar. Vamos chamar os nossos amigos aqui, o Matheus e o Eloy. Tudo bem com vocês, pessoal? E aí, Diego, tudo bom? Animado para esse pós Roland Garros, né? Torneios que vem pela frente ainda, o ATP de Viena. Na semana passada a gente teve também torneio em Colônia, na Antuérpia. Teve o WTA de Ostrava com a vitória dessa Sabalenka. A gente vai falar um pouco mais à frente sobre esses assuntos, né? Certo. E aí, Eloy, tudo bem com você? Tudo em paz. Diga aí. Ô, Eloy, eu vou começar falando, já que você é o psicólogo. A gente vai falar de 3 tenistas hoje e os 3 estão em diferentes etapas, né? Um está numa etapa mais avançada, que é o Zverev, já disputou o final de Slam. O outro é um menino prodígio, que é o Aliassime, né? O canadense, o Félix. Só que ele está batendo bastante na trave aí, são 6 vice-campeonatos de Slam. De ATP, já chegou em 6 finais e perdeu as 6. E o Rublev, né? O Rublev, que é o patinho feio desses 3, né? Eu queria começar, gente, falando para vocês do Rublev, comparando ele com os seus compatriotas, os outros 2 russos, Medvedev e o Khachanov. Vocês podem perceber, mas o Rublev, ele está numa ascensão degrau por degrau. Né? O Rublev está com 6 títulos ATP, ele já disputou 2 quartas de Slam, e ele, depois daquela derrota acachapante para o Nadal no US Open de 2017, onde ninguém esperava que ele fosse chegar naquelas quartas de final, ele chegou e foi massacrado pelo Nadal. Eu até brinquei na época que ele jogou como um juvenil, não era para ele estar ali, mas ele estava ali, e o Nadal arrasou com ele, né? Não teve jeito. O Rublev, acho que entendeu isso, trabalhou bastante o jogo dele. O jogo dele hoje está melhor, o forehand dele está bem pesado. Ele joga bem em qualquer piso, tanto no saibro quanto na hard indoor. Ele está jogando bem e ele está subindo degrau por degrau. Eu não me surpreenderia se o Rublev ganhasse esse próximo Masters 1000 que vem aí, Paris. Não me surpreenderá em 2021 se o Rublev disputar uma final de Grand Slam e até ganhar. Porque ele é o tenista que está melhorando semana após semana. Por que eu estou fazendo essa comparação? E trago para vocês 2. O Khachanov, em 2018, estava ali, estourou, ganhou lá o Masters 1000 de Paris, quando ninguém esperava, do Djokovic. O Djokovic ganhou do Federer no sábado, e o Khachanov chegou ali e ganhou do Djokovic. Só que o Khachanov caiu. Todo mundo esperava que um 2019 e 2020 dele fosse manter o mesmo nível de top 10, ele não manteve. Lógico, tá jogando um tênis para o top 20. E o Khachanov tem uma coisa num tipo de tenista que ele é, que eu não vejo assim por onde crescer, e eu vejo o Rublev. O Khachanov é um tenista que a gente chama de marreteiro, né? Tem as mãos de pedra. Se tiver um dia bom, o jogo dele entra, vai encaixar, vai dar problema, vai ganhar de muita gente, mas se não tiver um dia bom, não tem de onde tirar. Eu já não vejo isso no russo. O problema do Rublev, que eu acho, eu vou levar aqui para vocês um jogo, que é o mental, a parte mental. Até o Eloy vai falar um pouco disso mais para frente. O
O Rublev perdeu lá para o Medvedev no US Open muito por causa disso, porque o jogo começou para ele, ele não soube aproveitar as oportunidades, e o Medvedev, com um pouco mais de experiência, já disputou final de Grand Slam, acabou levando aquele jogo. E o Medvedev está num momento de oscilação para baixo, fez um bom US Open, poderia ter ganhado do Tim se tivesse acreditado mais, estava jogando melhor que o Tim o torneio, né? E o Medvedev fez uma gira de saibro, e essa gira agora de hard indoor, até agora a gente não viu aquele tenista do US Open 2019, né? E eu pergunto para vocês desse tenista em particular que a gente está tratando hoje, o Rublev. São 6 títulos, são 4 títulos na temporada. Ele está apresentando essa consistência assim muito elevada. Com certeza já é um top 10 assim, de fato. Eu acho que ele vai surpreender no próximo ano. E o que vocês acham? Eu concordo, viu, Diego? Com certeza. Acho que ele vai ser ele é um tenista que ele realmente está evoluindo demais e gradativamente, né? Realmente parece que ele está fazendo. Digamos que o entorno dele parece que está todo correto, né? Parece que está todo mundo da equipe dele, ele também trabalhando bem processual, uma coisa muito bem feita, dá para ver que é um trabalho bem feito. Mas a minha questão com o Rublev é um pouco o que você colocou do Khachanov, mas lógico, não é exatamente igual. Mas no Rublev eu comparo muito ele, sempre que a gente está conversando a respeito, com o Davydenko. Né? Não sei se todo mundo já acompanhou, né? O Nikolai Davydenko foi um tenista russo também muito bom. Né? Ganhou, se eu não me engano, ele ganhou finals e tudo, né? Ganhou finals e 3 Masters. Exato, ele tem títulos de expressão. E tem um head-to-head contra o Nadal favorável. Sempre complicava para o Nadal. Ele, né, o jogo dele encaixava contra o Nadal. Ele sempre, né, jogou muito bem contra os tenistas ali, né, do top. Ele chegou muito longe, tanto em ranking quanto em torneios, em conquistas importantes. Mas era aquilo, né? Jogava como nunca e perdia como sempre para alguns tenistas, principalmente contra o Federer, né? Ele tinha um retrospecto bem ruim. Mas por que eu comparo com o Davydenko? Porque o estilo de jogo é muito parecido, né? Pega na bola o tempo inteiro, bola mais reta, né? Pouco spin, uma coisa, né? Não dá um passo para trás, né? Tá o tempo inteiro ali da linha de base tentando sempre pressionar, sempre para frente, sempre agressivo. E eu sinto um pouco que o Rublev precisa um pouquinho mais de variação e precisa fazer escolhas melhores em certos momentos, sabe? Né? Teve um jogo de duplas logo depois de Roland Garros que ele deu uma afundada ali na dupla justamente por isso, porque ele não soube a hora de tirar a mão. Qualquer bola queria dar no meio, errou 3, 4 bolas seguidas na rede e perdeu o tie-break. Então, eu acho que o único ponto que ele ainda precisa evoluir mais, realmente, é o aspecto do mental, sim, concordo com você. Mas, além disso, eu vejo que ele precisa de um pouco dessa variação e de escolhas um pouco mais conservadoras em momentos importantes, sabe? Eu acho que ele tem muita ousadia, é legal, né, de ver um jogador que tem essa coragem, essa agressividade jogando, mas não dá para ser assim o tempo inteiro, né? Tem que jogar um pouco. Tênis é um jogo de xadrez, né? Tem que saber os momentos certos ali, ganhar os grandes pontos. Eu sinto que às vezes ele dá uma pecada nesses grandes momentos e o mental acaba indo embora nessas horas, sabe? Cometeu 2, 3 erros seguidos, aí ele já perde a confiança de sentar a mão na bola e começa a dar uma segurada no braço, a bola já começa a não entrar, e aí ele acaba perdendo jogos em que, teoricamente, ele começou melhor. Mesmo em Roland Garros, né, eu acho que ele era favorito contra o Tsitsipas, né? Porque ele tinha acabado de vencer o grego uma semana antes na final de Hamburgo, no saibro também. E ele acabou perdendo justamente por isso, porque ele começou bem, mas ele começou a se perder e mentalmente ele não voltou mais. Eu sinto que ele ainda precisa criar um casco justamente com essas experiências, sabe? Chegar um pouco mais longe nos torneios grandes, enfrentar os cabeças, enfrentar os caras mais tops que ele no momento, para ele ir pegando uma certa confiança, perceber que ele é capaz de encarar esses caras mais de igual para igual, sabe? Eu acho que ele ainda entra um pouco com essa mentalidade não de juvenil, mas de quem realmente ainda não está no mesmo patamar dos demais, sabe? Ele respeita um pouco demais principalmente o Big Three, né? O Rublev, eu acredito que
após essa parada por conta da pandemia, eu acho que ele começou a acreditar que ele pode alcançar mais do que ele tinha feito anteriormente. Não que ele não acreditasse no seu jogo, mas ele passou a confiar mais nas suas armas. Isso, para mim, tá um tenista muito importante. Se a gente for notar, depois da pandemia, são 2 quartas de finais em Slam. Ele perdeu nas quartas do US Open para o Medvedev e perdeu nas quartas de Roland Garros para o Stefan Tsitsipas. E, tipo assim, ele tá numa mudança de jogo, de nível de jogo, de atuação mesmo, né? Ainda falta variação. E para os tenistas russos, a maioria deles geralmente falta variação, como falta para o Khachanov e para outros jogadores russos aí. Eu acho que nem falta tanto assim para o Medvedev, mas é um jogador que eu ainda espero que ele faça mais do que ele faz hoje, por exemplo. E o Rublev está em uma ascensão e nas últimas semanas aí, os últimos meses, ele tem 2 títulos em São Petersburgo agora e em Hamburgo, ou seja, o cara está em evolução. E eu gosto do Rublev, eu acho que ele tem nível de tênis para estar lá no top 15, no top 10. Ele tem que manter essa consistência. Mantendo a consistência, ele vai chegar muito longe. Quem sabe até ele vai ter a grande chance em Paris, que é uma quadra que é muito rápida, muito veloz, e geralmente tem muitas surpresas. Muito porque os tops geralmente não vão jogar em Paris, e quando vão, eles já não vão com tanta vontade assim, porque está perto do Finals e tudo mais. Então, uma grande oportunidade. O Ferrer já ganhou lá, se eu não me engano, o Tsonga também já ganhou lá, o Jack Sock já ganhou lá. Então, então é uma oportunidade muito grande. E aqueles que nunca venceram ainda um Masters 1000, vencer lá em Paris. Você falou do Medvedev, é que eu gosto do Rublev, acho que eu exagerei um pouco, mas eu acho que ele pode evoluir para ganhar o Slam. O Medvedev, ele tem uma grande falha, assim, não grande, mas ele tem uma falha no jogo dele que hoje em dia, e o Nadal explorou bem ali no US Open, que é o backhand. Ele precisa melhorar ali o backhand dele para conseguir ser o tenista que ele espera dele mesmo e esperam dele, né? Que ele já ganhou 2 Masters e fez a final do US Open, né? Outro tenista que eu queria colocar aqui para vocês, e tá me surpreendendo de forma positiva depois de Roland Garros, principalmente depois do US Open, gente, é o Zverev. O Zverev teve o Grand Slam na mão para ser campeão. Eu pensei naquela final do US Open que o Tim era o favorito, que o Tim tinha mais experiência em Slam, que o Tim já tinha 3 vice-campeonatos, que era a hora do Tim. E o Zverev vai lá e faz 2-7-0 no Tim e começa o terceiro set da mesma maneira do outro. Até pensei que seria uma final monótona, igual 2014 entre Cilic e Nishikori, né? Acabou que o jogo acabou mudando. E o Zverev teve o jogo na mão, como o Coria teve em 2004 contra o Gaudio, e acabou perdendo a partida, sacando no quinto set, tendo vantagem no tie-break à frente, e o Tim acabou conseguindo se segurar e manter e confirmar o favoritismo. Eu pensei que o Zverev fosse mentalizar isso e cair após o torneio, mas ele vem fazendo uma ótima campanha, ganhou os 2 títulos de Colônia, né? Os dois ATPs que colocaram nomes diferentes, mas a gente chama de ATP Colônia 1 e ATP Colônia 2, né? Fez um Roland Garros decente, para quem não tinha feito uma adaptação no Saibro, e entra aí forte na chave de Viena, a gente vai falar daqui a pouquinho, e Paris e o Finals aí. O Zverev já está com 13 títulos na carreira, tá? Vale lembrar que ele tem 23 anos, é bem jovem, e ele deu uma declaração essa semana que ele sente que vai ser o melhor tenista do mundo. Eu gosto desse tipo de declaração, do jeito que ele falou, que ele não soa como uma soberba, soa como um cara confiante, está acreditando bastante no trabalho do Ferrer. O Ferrer talvez seja um dos tenistas mais trabalhadores da história, conseguiu tirar muita coisa do jogo dele, das deficiências dele, e está evoluindo aí o nosso Alexander Zverev. Que bom que ele
não caiu, né, nessa pilha que eu achei que poderia cair. Preciso olhar ele nos próximos slams, mas se você for ver, gente, ele está evoluindo bastante. Antes ele tinha aquela coisa de se perder ali, cansar emocionalmente, fisicamente, de arrastar os jogos para 4, 5 sets contra tenistas que ele deveria acabar em 3 sets, ele não passava das quartas dos grandes slams. Agora ele já chegou aí na semi do Australia Open, se eu não me engano, e fez essa final aí podendo ter ganho do time, né? Mas é jovem ainda, eu acho que a hora dele pode chegar em 2021. Eu acho que o Zverev, né, muito se espera dele desde que ele venceu o Finals e alguns Masters 1000 também, né? Todo mundo começou a acreditar ele logo como que seria, ó, digamos assim, ele seria o primeiro a receber o bastão da geração anterior e provavelmente seria o primeiro dos jovens dessa nova geração a entrar ali, né, no top 3, talvez, virar número 1 em breve. Mas ele passou por um período muito difícil que tem muito mais a ver com extra-quadra, né? Eu sinto muito isso, que tem muito mais a ver com o entorno dele, com as questões pessoais e familiares, de relacionamento que aconteceram com ele, muitos lutos envolvidos, que acho que foi um período um pouco obscuro aí na vida dele, que acabou influenciando diretamente dentro de quadra. Mas ele é um cara que quando tá bem, né, quando tudo em volta tá funcionando, quando ele tá organizado, quando as coisas estão fluindo bem ali, estão no fluxo correto, ele é aquele tipo de cara que se chegar longe, vence, sabe? Eu sinto muito que ele é um jogador de grandes jogos. Ele é um cara que quando chega, ele chega babando e ele vence de quem você acha que ele não vai vencer. Você fala, nossa, mas o Zverev fez uma campanha assim e tal, aí ele chega na final e ele é outro jogador. O próprio US Open foi um pouco assim. Ele estava bem nos outros jogos, mas do jeito que ele jogou contra o Thiem, os 2 primeiros sets e até a metade do terceiro, rapaz, esse tênis e é o mesmo tênis que ele jogou na final agora em Colônia contra o Diego Schwartzman, que foi impressionante, assim, quando ele chega na final e quando ele tá, né, quando ele tem uma mentalidade vencedora que é muito forte, muito difícil de ganhar dele nesse tipo de momento. Tudo bem, perdeu pro Thiem ali na final do US Open, sentiu, né, tá ali sacando para um slam, para o primeiro slam da carreira. Talvez também, né, sem torcida nenhuma, condições totalmente diferentes. Não sei se de repente, se tá o estádio lotado ali torcendo por ele, se ele não acabava fechando no terceiro set, porque de fato o Thiem não estava jogando tão bem. Mas eu sinto muito isso, que o Zverev realmente, ele, né, com o andar da carruagem, a tendência é que ele realmente seja o primeiro jovem do Next Gen aí, desde que se originou essa terminologia, de que ele realmente vai ser o primeiro dessa geração a ser número 1 ou ganhar mais de um slam numa temporada, ganhar um slam, por exemplo, que alguém é muito favorito, né, ganhar do Djokovic na Austrália, ou do Federer em Wimbledon, Nadal em Roland Garros, algo do gênero, né? Acho que ele tem tudo para isso. O grande ponto é esse, é que ele precisa de uma sequência e ele precisa que tudo esteja rodando bem, né, em volta dele, tudo tem que estar fluindo muito bem para que ele consiga desempenhar tão bem. Mas se chegar em qualquer slam e ele tiver nessa mesma pegada que ele jogou Colônia, ele vai dar trabalho para qualquer um, de igual para igual. O Zverev é aquele negócio, né? O que diferencia o Big Three dos outros jogadores do circuito? O principal deles é a consistência. E o Zverev ainda pesa muito em ser consistente. Por exemplo, um torneio, por exemplo, ele jogou Colônia, jogou muito bem, principalmente a segunda semana de Colônia. Mas ele pode chegar na semana que vem, perder na primeira rodada, na segunda rodada e fazer 14 dupla faltas numa partida e acabar perdendo o jogo. Ele acaba sendo ainda muito inconsistente nas partidas, o mental acaba pesando, quando ele começa a errar, vem um bocado de erro junto disso e acaba sendo um pouco ruim para o Zverev. Eu acho que ele está num momento de renovação como jogador. Uma das coisas que a gente cobra muito do Zverev é que ele sobe pouco a rede, mesmo com a estatura muito grande dele. Ele em Colônia ele já
já apresentou um pouquinho mais disso, já está subindo um pouco mais para a rede, o que eu acho muito importante. Ele ainda tem que melhorar esses aspectos, tem que melhorar na consistência, tem que melhorar no ritmo do saque, às vezes a estratégia que ele usa não é melhor, às vezes ele poderia ter terminado o ponto antes e continuou no ponto, e assim, ser mais consistente e continuar no bom nível. E hoje eu já não considero mais o Zverev uma nova geração. O Zverev, para mim, já é um cara já que eu já coloco com status de experiente pra lá, entendeu? Porque não é um experiente tipo Federer, Djokovic, mas o cara que já tem rodagem no circuito, jogou muitos slams. É um cara que eu ainda acredito que ele esteja aprendendo a jogar slams. Eu acho que ele, em 2020, foi o principal ano dele em slam, melhorou bastante, chegou em final. Antes ele tinha uma extrema dificuldade em jogar slam e jogar partida grande em si, né? Ele tem melhorado bastante. Algumas cobranças, né? Ele sabe o que ele tem que melhorar. Então é muito importante, caso ele queira ser número 1 do mundo, acho que não vai ser nos próximos 3 anos, mas quem sabe depois que o Big Three aposentar ou que o Djokovic diminui o ritmo, o Nadal diminui o ritmo, se ele não consegue alcançar a primeira posição, vejo ele nessa briga aí contra o Tim e o Medvedev, são caras da mesma geração. Só uma coisa importante que o Matheus falou sobre ser número 1 do mundo, o Nadal, Federer e Djokovic colocaram essa régua lá em cima, porque eu lembro da época do Guga, o Guga, o Hewitt, o Safin, o Agassi, houve uma troca de lideranças ali grande, até o Ferreiro foi líder ali na Praia da Pedra. E o tenista conseguia com 4, 5 mil pontos alcançar a liderança, né? Hoje, Federer, Nadal e Djokovic levaram esse número de 8 mil pontos para cima, entendeu? A tendência é o tênis voltar a cair um pouco essa média de pontuação. A gente tem na história, acho que 26 tenistas que foram líderes do ranking. Para a quantidade de tenistas que a gente tem na história, é um número bem baixo, né? Mas isso é assunto para um outro podcast. A gente vai falar de mais um tenista, que é um tenista que eu já percebo que ele é adorado por muitos, porque ele tem um estilo de jogo muito legal. Se vê, é um tênis ofensivo, é um tênis que busca o winner a todo momento, tem uma variação de jogo bem legal, sabe variar, mas que peca em alguns momentos de jogo, principalmente nos momentos de definir, que é o Aliassime. E tá pecando agora numa coisa que eu acompanhei a carreira inteira do Federer praticamente, né? Eu vi que o Federer tinha no começo um pouco de afobação, de decidir ali. E o Federer, se você for pegar a lista de títulos, o Federer teve uns 4 ou 5 vice-campeonatos ali de ATP. Tá acontecendo isso de uma forma mais acentuada com a Aliassime, ele tá com 6 vice-campeonatos de ATP, somando 250, somando 500, e não chegou ainda ao tão sonhado primeiro título. Acho que ele deveria buscar em 2021 jogar uns ATPs um pouco menores, assim, para ganhar confiança, ganhar um título e ganhar confiança, porque o tenista o Sareta me disse isso numa entrevista, que se o tenista quando vai jogar com alguém que já ganhou um ATP, ele olha diferente, ele olha para você e fala, esse cara já ganhou um ATP, ele vai olhar de forma diferente. Com o Aliassime zerado ainda, tende o tenista, ele não tem, ele é bom, ele é talentoso, ele é a joia rara dessa geração que está aí, mas ele está zerado ainda, né? É o terceiro ano apenas no circuito profissional do Aliassime, ele vem evoluindo, mas ainda está zerado. Eu, como já sou fã dele desde a época de juvenil, eu me incomodo um pouco, gosto muito do jogo dele, né? Acho que a única vez que eu torci contra ele foi no jogo lá, quando eu torci bastante pro nosso Thiago Monteiro, né? E isso pesa demais para mim, esse fato dele estar zerado ainda, né? E não sei vocês, o Eloy que é psicólogo, que entende mais dessa parte de mental, você acha que quando ele ganhar o primeiro título, ganhar alguma coisa maior, ele vai deslanchar na carreira, como todo mundo espera dele? Então, eu acredito que ele vai sim ganhar muita confiança e vai quebrar essa barreira. Do mesmo jeito que a gente viu muito isso acontecer com o próprio Thiem, né?
Ele é um bom exemplo disso, de que chegava muito nas finais ou chegava em jogos muito grandes, mas não conseguia vencer, né? Tinha muitas chances, né? Perdia inúmeras chances de break e coisas do gênero. Eu sinto no Aliassime um pouco semelhante a essa história, né? Existe uma ansiedade, uma pressão muito grande nele por resultado. Justamente porque ele é visto, né, como uma joia rara, como o diferente, né, positivamente dessa geração mais nova, como um talento muito raro. Então espera-se muito dele. Também não é muito fácil de lidar com esse lado dessa pressão e dessa cobrança constante por esse cara tem que vencer. E não à toa ele chega nas finais e acaba travando um pouco o jogo, né? Não joga, ele simplesmente não é nem que ele joga mal, mas ele não joga o seu melhor. Nitidamente ele não consegue desempenhar assim no 100% nesse tipo de momento de definição, tanto nos pontos importantes quanto em finais. Mas eu acredito muito nisso que você colocou agora, Diego, que ele vai conseguir conquistar isso vencendo, né? Mesmo que torneios menores, não importa, mas ele precisa dessa confiança. Precisa ter pequenas conquistas, né? Que vão dando corpo para ele conseguir ter uma conquista maior. Não adianta, né, assim, só jogar torneios muito grandes e nunca vencer, né? Ele precisa mesmo de um torneio talvez menor, um torneio em casa, né? Parecido com alguns tenistas que têm feito muito esse caminho, né? O próprio Rublev, né, venceu torneios disputados na Rússia e ele colocou muito isso, né? Que é muito diferente, é um marco muito histórico e simbólico na carreira do tenista. Então, quem sabe o Aliassime não consegue disputar algum torneio em casa e jogar um pouco melhor, um pouco mais solto, sentir um pouco mais apoiado ali pela torcida, empurrado, né, pela galera. Mas eu acredito muito nele também. Acho que é um ótimo tenista. Ele tem, digamos, ele tem todos os golpes, né? Ele tem tudo muito bom. O único ponto que falta é esse mesmo, é ele concretizar um pouco mais as chances e concretizar um pouco mais essas finais, converter em algum título. A partir do momento que abrir a porteira, a tendência é que né, ele sobe um degrau, sobe um patamar, começa a ter um pouco mais de confiança. Como o próprio Rublev, também aconteceu isso, né? Não que ele tenha sido vice tantas vezes, mas a partir do momento que realmente abriu as portas, ele começou a ganhar mais, começou a jogar melhor, né? Então, o tênis se vive muito disso. Todos os tenistas, né, sempre colocam muito isso, que é muito importante aproveitar a fase boa, o momento bom, e saber usufruir desse tipo de momento para pegar essa confiança, para pegar o embalo. E eu sinto que o Aliassime, a única coisa que falta para ele dar uma deslanchada é justamente isso. Vamos ver o que o Matheus acha sobre ele aí. Olha, sobre essa questão do Aliassime jogar torneios menores, eu discordo. Acho que o patamar dele tá para os torneios maiores. E se você for olhar para as 6 finais dele, foram 4 finais em ATP 250, ou seja, as finais que ele chegou foi em torneios menores. Então não adianta nada você colocar ele só para jogar 250 e ele continuar perdendo, que vai acabar continuando destruindo a confiança dele. Já a finais de 500 que ele fez em Roterdã contra o Monfils e ele fez no Rio contra o De Gere, ou seja, 2 grandes oportunidades de ter ganhado. Então, acredito que está faltando esse aspecto psicológico do Aliassime na hora do jogo grande. Não acho que ele, diminuindo o nível dele, jogando ele em torneios menores, isso vai ajudar ele. Eu acho que vai só perceber assim, ir para a mente dele e falar: você não tem a capacidade de ganhar aquele torneio grande, isso pode ser até prejudicial para ele. Eu vi uma entrevista do Tomás uma vez, o Tomás Bellucci, que ele falava que ele ia para os challenges e ganhava e voltava para o ranking muito rapidamente. Eu não vejo ele assim voltando para os challenges só para ganhar um torneio e voltando hoje para a ATP. Não, Faz o mínimo challenge, ô, sentido. Matheus, é mais ATPs, aqueles ATPs que tem nos Estados Unidos, Sim, quadra dura, sim, o entendeu? 250. Isso. Ele jogou, ele tem um calendário repleto de ATPs 250. Então, não acho que tenha como mais. Eu acho que ele precisa melhorar nos jogos grandes.
Tanto que as aparições dele em Grand Slam são frustrantes, decepcionantes. Acho que falta um pouco mais de sangue no olho para definir as partidas grandes, de jogar diferente, de ir para cima. Mas ele tem feito grandes campanhas. É um menino que joga muito bem tênis. Ele joga muito bem tênis. Eu não vejo buracos tão grandes no jogo do Aliassime, por exemplo. Tem jogadores que estão no top 10 que eu vejo muito mais buraco no jogo do que o Aliassime, por exemplo. E ele vai crescer muito. Eu acho que o título dele vai vir naturalmente. E se eu te falar o seguinte, eu acho que ele vai ganhar um Master 1000 antes do que um ATP 250. Porque o nível ele tem, o tênis ele tem, e ele vai evoluir aos pouquinhos, né? E 2020 está acabando, ele pode não conseguir esse título. É uma aposta muito, muito até pesada dizer que ele vai ganhar um 1000 antes de 250, mas o nível que ele apresenta de tênis, a postura dele, quando ele ganhar um jogo grande... Não, é que realmente capacidade técnica e potencial, eu acho que ele é o que mais tem do ano dele, né, da geração dele. Mas o ponto, talvez o buraco atual do jogo dele seja justamente esse aspecto da confiança, do momento decisivo. Talvez seja justamente a pedra no sapato dele nesse momento. Seria o Aliassime o novo Verdasco? Eu não diria Verdasco, eu diria Dimitrov. Exato. Eu acho que a comparação é muito mais por aí mesmo. Ele não vai verdascar, né? Mas ele sente, de certa forma, essa pressão de ser essa joia rara, a pressão de ter que dar muito resultado logo, a pressão de ter que ganhar, né, logo porque ele é muito bom, muito acima da média. Dimitrov aconteceu isso com ele. Exato, né? O talento é tão brutal que as pessoas esperam dele o proporcional ao talento. Só que às vezes esquece, justamente que assim, tem outros 500 jogando contra ele que também estão lá batalhando todo dia pela mesma coisa, se preparando igual, e que nem sempre no tênis vence quem é melhor tecnicamente. E, né, talvez ele realmente precise fazer alguns desses ajustes mais de detalhe, né? Pente fino mesmo. Jogar um pouquinho melhor nos momentos decisivos. Acho que é parecido com o que eu coloquei do Rublev, lógico, num contexto totalmente diferente, até porque os estilos são diferentes. Mas nesse sentido de que ele precisa fazer esse ajuste fino nos pontos decisivos, sabe? Você jogar os pontos decisivos talvez de uma forma pensando um pouco mais, não tão no automático ali, né? Não tão seguindo apenas a estratégia que dá certo durante boa parte do jogo. Mas os momentos-chave não são iguais os outros momentos do jogo. Tem que jogar eles de uma forma, digamos assim, né? Se você dá 100% no jogo, no ponto-chave tem que ser 110. E às vezes falta um pouco disso nele, que acho que é o que o Matheus colocou do sangue no olho, né? Dessa gana, talvez, ele jogue tudo o tempo todo numa mesma faixa ali de intensidade e falta um pouquinho mais nos momentos-chave. A gente pode também dar uma maneirada, porque com 20 anos o aporte físico dele ainda não evoluiu 100%. O tênis hoje é muito físico. Então ele melhorando esse aspecto corporal, né? Você vai até os 21, 22, aí ele pode evoluir também nesse aspecto e principalmente aguentar partidas longas batalhas, que a maioria dos tenistas que vão ganhar um Grand Slam tem, né? Dificilmente um tenista ganha igual o Nadal ganhou Roland Garros agora, ganhando 7 jogos de 3-0. Você enfrenta ali geralmente 2 ou 3 batalhas de 4, 5 sets, de 3, 4, 5 horas para ganhar, passar de fase e galgar a campanha ali para chegar no título, né? Talvez o Aliassime em 2, 3 anos ele consiga estar nesse estágio aí, né? A gente passar pelos torneios, o Aliassime tem finais em todos os pisos, né? Tem no saibro, tem na grama e tem na rádio. Ou seja, é um cara que joga muito bem em tênis. Ele tem 6 finais de ATP. Qual o jogador de 20 anos, hoje em dia, que tem 6 finais em ATP? Tinha que talvez então, o Zverev tinha quando estava com 20 talvez anos. Talvez o Zverev tinha, mas são muito poucos jogadores. Muito poucos jogadores. Então, ele vai evoluir bastante ainda, vai ter tempo para isso, ele tem tempo para isso, e ele vai assustar.
E olho nele, nesses dois próximos torneios aí, Viena e Paris, olho no. Olho no Aliassime mesmo, gente. Vamos ver o que vai acontecer. O Matheus puxou um gancho aí pra gente falar desse ATP de Viena. Antes eu vou falar do WTA que teve aqui agora na República Tcheca, Ostrava. Queria falar uma coisa do WTA de Ostrava. Eu estava acompanhando a Sabalenka. Ela estava perdendo nas quartas de final para a Turmo, uma tenista espanhola, 6-0, 4-0. A Sabalenka ganha um game, faz um 4, e daí em diante ela toma conta do jogo, né? A Turmo não consegue fechar, a Turmo não consegue sair do lugar, porque a Sabalenka saiu de 0-4 para 6-4 e deu pneu depois, fechando 6-0. Faltou ali para a Turmo uma tensão inferior à Sabalenka fechar, não acreditou que estava fazendo 6-0, 4-0 na Sabalenka, e aí a rival ganhou um game, fechou, né, jogou uma semifinal muito legal, e a gente viu ontem que foi contra a Azarenka, não teve nem jogo. A Sabalenka, segundo ela mesmo disse, estava tava doente, mas quis jogar para testar o nível dela, para ver onde ela aguentava, e acabou sendo campeã do WTA de Ostrava, para vocês verem como um tenista tem que sempre acreditar em si próprio antes de tudo, que as coisas vai dar certo. Ela teve 2 momentos aí de não ser campeã do WTA de Ostrava, de ver uma derrota acachapante que ela estava tomando com uma tenista de ranking inferior para a Turma nas quartas de final, e pensou em não jogar a final contra a Azarenka, sua compatriota, né, gostando da Bielorrússia. Acabou jogando e ganhando de uma forma assim sensacional esse título, a Sabalenka. Eu acredito que foi um resultado surpreendente mesmo. Não só, né, pelo jogo da reviravolta, que ela acabou, né, conseguiu essa virada histórica, mas até pelos jogos seguintes, né? A forma como ela jogou, a forma como ela ganhou, foi impressionante a confiança que ela pegou depois dessa virada grandiosa. Parecia outra tenista, né? Mas ela acho que foi merecido. Foi surpreendente no sentido de que assim, haviam outras tenistas que a gente antes do torneio cravava como mais favoritas, né? Acho que pouca gente apostou na Sabalenka como campeã, mas ela impressionou muito na reta final. Acho que o Matheus vai ter até mais dados aí para passar para a gente, que ele é o fã de WTA. A Arina Sabalenka, eu juro também que eu não esperava essa campanha dela. O torneio dela foi ótimo, excelente. Ela foi campeã em simples e duplas. Na campanha dela em simples, ela passou pela Cody Gauff, pela Jennifer Brady, que são duas jogadoras em ascensão, e da Vitória Azarenka. O negócio da Sabalenka é realmente o torneio, né? Tem torneio que ela tá muito bem, que ela chega muito bem, vai até o final, dá susto em outros jogadores, mas tem torneio que ela chega assim, perde na primeira rodada, perde na segunda rodada. Ela é uma jogadora muito de lua, infelizmente, a Arina Sabalenka. Fez um grande torneio, voltou a vencer um título de WTA. O último título dela tinha sido em Doha, no começo do ano, em fevereiro. Tinha chegado a fazer uma semifinal em Estrasburgo, mas não foi campeã, não. E ela, aquela menina, né? Ela precisa muito de confiança. Todo jogador de tênis precisa de confiança. A Arina Sabalenka tem um jogo muito, muito legal, tem um jogo bacana. Ela precisa acreditar realmente no que ela já fez, porque a Arina já fez partidas incríveis, ela já venceu adversários grandes, mas ela precisa manter isso o tempo todo. Não pode que uma jogadora dessa, que era a cabeça de chave número 3 do torneio, a gente olhar com tanta desconfiança como a gente olhou antes do torneio. É um momento de crescimento da Arina. Espero que ela volte para 2021 com essa pegada do que foi o WTA de Ostrava, de não desistir das partidas, de estar sempre no foco, de não olhar para o adversário que está do lado, porque geralmente essas bielorrussas, quando pegam a Azarenka, geralmente olha a Azarenka lá do outro lado, pô, e acabam perdendo. E assim, crescente e aos poucos, e ela vai conseguir voltar ao top 10, voltar aos grandes
torneios, a estar bem nos grandes torneios, porque nível de tênis ela tem. Certo. A gente falando agora um pouco do circuito ATP, a gente teve uma coisa que, assim, devido à pandemia, né, aconteceu também na Fórmula 1, 2 corridas no mesmo circuito, e aí eles modificaram o nome da corrida. Aconteceu o ATP de Colônia, na Alemanha, né, tivemos aí dois torneios seguidos, 2 semanas seguidas, um chamado Indoor, o outro chamado Championship, e acabou que o mesmo tenista que foi o Zverev, a gente já falou sobre ele, acabou ganhando os dois torneios, um em cima do Aliassime na primeira semana e um em cima do Schwartzman na segunda semana. A gente já falou bastante do Zverev, foram 2 grandes semanas do Zverev para recuperar a confiança dele, mas eu vou trazer um ponto de um tenista que a gente não falou, que jogou assim uma semana grandiosa nessa segunda semana, mas infelizmente, acredito eu que estava um pouco lesionado, né? Não teve energia para disputar contra ele, o Schwartzman, né? O Schwartzman teve um jogo nessa semana que ele estava para ser eliminado e ele foi buscar, lutou, conseguiu a virada. O Schwartzman é aquele tenista que ele não tem armas, ele tira o máximo do jogo dele. Ele não tem saque, o forehand dele não é um dos mais potentes, mas ele trabalhou muito nisso, melhorou bastante, né? Ele tem muita perna, muita consistência e muita alma. O tenista, assim, de uma garra impressionante. Se o tenista tiver jogando contra ele e não fechar, dar uma brecha, o argentino vai lutar e vai chegar. Infelizmente ele não teve pernas ontem para jogar contra o Zverev e acabou perdendo assim até de maneira fácil, né? É verdade, mas eu também acho que vale muito a gente elogiar o trabalho do Schwartzman no ano, principalmente, né, pós a pausa aí da pandemia. Acho que ele é o tenista que está mais regular, disparado, assim. Ele é o tenista que está apresentando mais consistência, mais continuidade no trabalho, tá jogando muito bem, tá com uma atitude ótima, né? Parece que ele realmente também ganhou confiança, ganhou solidez no tênis dele, né? Acho que ele tá acreditando um pouco mais que ele consegue vencer qualquer tenista, né? Que ele consegue pelo menos bater de igual para igual com qualquer um, sabe? Antigamente sentia que em jogos grandes ele acabava já entrando um pouco mais derrotado ou com uma postura muito conservadora. Hoje em dia já não mais. Realmente, né, o físico parece que pegou, até pela sequência, né? Chegando muito longe em muitos torneios seguidos. Normal. Precisa de uma pequena pausa aí, talvez, para revigorar, mas ele tem tudo para fazer esse fim de ano muito bom, continuar na mesma toada. E ano que vem, ele é com certeza uma aposta de top 10. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E o Diego, ele após a pandemia, ele deu uma cambaleada ali nas primeiras semanas. Teve a derrota por Cameron Norrie lá no US Open em 5 sets na primeira rodada, que foi um tanto quanto frustrante. Derrota por De Gere lá em Kitzbühel. Mas depois de Roma, a crescente do Schwartzman é incrível, velho. O nível de tênis mudou. O brilho dele, o brilho no olhar mudou totalmente. É um jogador que tá voltando a sua confiança. Ele é um jogador que é um guerreiro, então ele precisa de ritmo para que ele consiga jogar bem. Ele no começo estava meio travadinho, mas agora tá voltando ativo. E o que eu mais fiquei feliz pelo Schwartzman é a atuação dele na hard indoor. Ele que é um jogador que é acostumado a jogar em pisos mais lentos, até por conta de um saque inferior aos outros, de ser um jogador que joga muito no fundo da quadra, mas ele chegou na final de um torneio hard indoor, que a quadra estava rápida, pelas condições, não piso. O piso estava lento, mas as condições estavam rápidas, e ele conseguiu chegar na final de Colônia e perdeu para o Zverev, que é mais jogador que ele na hard, que estava numa excelente semana. Então, só aplausos pro Diego. Matheus, só uma pergunta para você responde então, para a gente emendar. Antuérpia, na Bélgica, ganhou um francês, está sendo muito elogiado, né?
a gente tem um jejum aí de Grand Slam do tênis francês. Desde 83, do Yannick Noah e Roland Garros, um tenista francês não ganha um Grand Slam, né? Já teve Leconte, já teve Guy Forget, Cédric Pioline, Grosjean, Scudé, agora Tsonga, Monfils, Gilles Simon, Luca Pouille, mais recentemente, e nenhum francês chegou ali onde o Yannick Noah chegou. Por que eu falei o nome de todos estes? Porque a França, eu gosto bastante do tênis francês, da escola de tênis francesa, mas a França não chega, né, num estágio assim de final para ganhar um Grand Slam. E eu lendo ontem sobre o Hugo, né, que ele é o pupilo, o menino de ouro dessa geração do tênis francês. O que vocês acham? Ele pode quebrar essa barreira? Olha, eu vou ser bem sincero, na minha opinião, não. Acho que houveram tenistas franceses nas últimas gerações bem acima dele. Não só de promessa, mas até de resultado mesmo, de desempenho, né? Acho que o Tsonga joga mais tênis que ele, acho que o Monfils joga mais tênis que ele. Acho que tem alguns franceses que vieram antes, o próprio Gasquet, né? Que no juvenil esqueci de mencionar o Gasquet também, já disputou semifinal de Slam também. Exato, então assim, acho que antes do Humbert já houveram aí recentemente franceses que ainda atuam, ainda estão no circuito bem aí. Tudo bem, alguns, né? A maioria em fase já de declínio, mas todos eles jogaram e tinham mais potencial do que o Humbert. Eu acho ele um jogador muito mais de consistência mesmo, né? Ele é um cara muito inteligente jogando, que tem muita variação, não dá ritmo, né, para os adversários. Acho interessante a forma dele de jogar, muito inteligente, mas sinto que falta algo a mais, sabe? Ele não tem os golpes para no momento decisivo vencer um cara que seja muito superior que ele tecnicamente, entende? Acho que ele pode sim. É aquele tenista, ele me lembra muito o Stepanek. Lógico, ele tem até acho que resultados aí já mais expressivos do que o Stepanek em simples. Mas no sentido de ser esse tenista que enche o saco, sabe? Ele tá chato, ele vai dar trabalho para muita gente, ele vai acabar eliminando gente grande de torneio grande, mas que não vai chegar na final, não vai ganhar um slam, não vai chegar nesse ponto, nesse patamar. Mas ele é aquele tenista que vai eliminar muito cara maior que ele, que vai ser muito chato e vai ser muito divertido de acompanhar no circuito. Olha, eu concordo com o Rafa, concordo. Eu não vejo muita coisa ainda no Humbert. Eu acho que ele ainda dá para evoluir. Tem 22 anos. Mas atualmente eu ainda não vejo ele nesse nível de ganhar um slam. Eu acho que se eu fosse apostar hoje num francês vencer o slam, eu apostaria na Rode Maior, que está começando a jogar os torneios profissionais agora e que foi número 1 do mundo juvenil. Eu acho que ele tem mais peças de jogo do que o Humbert tem. Não tirando os méritos do Humbert, fez uma grande semana, mas ainda falta aquele diferencial no jogo dele sair de lá do fundo, fazer algo diferente, de variação mesmo. Então ele precisa de um pouco mais. Não vejo ele em condições de estar vencendo um slam. Tomara que ele queime minha língua. Eu acho que ele é um potencial top 20, com certeza. Talvez top 10 no futuro, mas não mais que isso, né? Acho que essa escrita permanecerá aí dos franceses nesse jejum de grandes slams, né? Vamos falar de Viena, rapidamente de Viena. Posso só complementar uma informação importante? Pode. Só para ilustrar um pouquinho mais, um resumo do que a gente colocou, né? Tanto o WTA quanto o ATP, a gente falou muito hoje dos tenistas jovens, né? Das gerações jovens, de como eles estão evoluindo, de como eles estão chegando. E muitas vezes a gente não se atenta para alguns detalhes, né? Mas, por exemplo, no masculino, hoje, né, atualmente, no top 10, temos 5 tenistas abaixo dos 25 anos. Se juntar com o top 20, são 7 tenistas abaixo dos 25 anos. Entre eles,
o Rublev, que a gente citou, Zverev, Medvedev, o Khachanov, inclusive, está entre esses tenistas abaixo dos 25 no top 20. Na WTA, a própria Sabalenka, ela é uma das top 20 abaixo dos 25 anos. Também, né, lógico, não é a mais nova geração, mas está nessa faixa de transição. Então é só para ilustrar, né, como em muitos momentos a gente acaba sendo um pouco duro aí com os tenistas mais jovens, mas é mais, acho, pela longevidade dos grandes que ainda estão e que continuam disputando e ganhando muito, talvez acima da média, do esperado, mas para mostrar, né, que tanto WTA quanto ATP estão bem servidos. Tem aí bastante tenistas, né, quase metade do top 20 é abaixo dos 25 anos. Então, tanto WTA quanto ATP tem bastante tenistas aí jovens que estão disputando. O passo que a WTA deu e que a ATP não deu ainda é ganhar grandes lãs. O Tim ganhou, mas o Tim já tem 27, já passou dos 25. Essa é a diferença, né? Ainda estamos Nadal, Djokovic, Tim, ali o Federer, são os últimos vencedores ali. Wawrinka ganhou em 2016, já tem mais de 30, entendeu? Falta para essa geração, o Murray foi o líder em 2016, falta para essa geração ganhar grandes lãs. Ganhando um Grand Slam, a coisa começa a mudar. Tá mudando lentamente ainda, eles estão ganhando Masters, chegando em final de Masters, chegando em final de Slam. Medvedev chegou, Zverev chegou, Tsitsipas chegou na semi, mas falta ainda dar esse passo, ganhar um Grand Slam. Só que aí você tem Djokovic na Austrália, Federer, Wimbledon, Djokovic também chega em Wimbledon, Nadal em Roland Garros, Tim em Roland Garros, que sempre chega. Falta essa barreira aí, né? Quebrar essa barreira. Talvez o US Open seja o torneio assim menos complicado de alguém ganhar o ano que vem, 2021. Vamos falar de Viena, porque essa chave de Viena tá parecendo um Masters 1000, gente. É o ATP 500, né, na Áustria, terra do Tim, né? Mas tá parecendo aí um torneio de Masters 1000, porque todo mundo tá lá, todo mundo quer os pontos, né? A premiação não está igual aos anos anteriores por conta da pandemia, mas todo mundo quer os pontos para melhorar o ranking aí. Vou dar minha opinião, acredito que fica entre Djokovic e Tim, não teremos surpresas. Acho que o Djokovic está muito focado nessa busca por 2 recordes, igualar o Sampras no número de anos sendo líder, 6 temporadas. Ele está empatado com o Federer e com o Nadal, com 5. Se ele terminar, tudo indica que ele deve terminar, ele será a 6ª temporada, e garantir o número de semanas. Se ele conseguir terminar este ano, tudo leva a crer que no ano que vem ele deva passar o Federer no número de semanas na liderança, que para muitos é o segundo recorde mais importante do tênis depois do número de Grand Slams. Acredito que ele está muito focado nisso, e o principal oponente para tentar tirar isso dele jogando em casa é o Dominic Thiem. E eu quero ver o Thiem também pós Roland Garros, como está o físico dele. O Thiem é um tenista que ele vai pegando no embalo. Quanto mais ele joga, mais ele vai jogar melhor, semanas após semanas, né? Ele não teve uma gira de saibro igual ele teve nos outros anos. Isso pesou muito no jogo dele ali, para ele jogar igual ele jogou nos outros anos. Ele fez de 2017, 18, 19, ele fez 3 Roland Garros assim, excelente. Este ano não fluiu como nos outros anos, né? Mas vamos ver como é que o time vai para essa reta final aí do ano. Eu acho que esse ATP de Viena, eu acho que é o ATP 500 mais forte que eu vi nos últimos anos, disparado. Fazia tanto tempo que não tinha. Dá uma olhada, gente, nas primeiras rodadas. Djokovic contra Krajinovic, Coric contra Fritz, Tsitsipas contra Struff, Dimitrov contra Khachanov, Monfils contra Carreño Busta. Assim, só teve jogão. A grande maioria dos jogos de primeira rodada de um ATP 500, só jogador grande. Praticamente todo mundo que está na ativa aí, né, pós-pandemia, está disputando esse torneio. É um torneio que eu concordo com o Diego, né? A tendência dos cabeças de chave 1 e 2 chegarem na final é grande, Djokovic e Thiem, mas
eu boto muita fé, justamente por ser um torneio assim um pouco atípico, digamos assim, que não é normal, né, ter tanta gente boa no ATP 500 assim. E pela crescente aí nos últimos torneios, eu acredito que o Rublev pode surpreender, sim. E eu boto muitas fichas no grego, né, no Tsitsipas. Eu acho que ele também pode beliscar. Se deixar chegar, ele é outro jogador que em finais, em momentos grandes, ele gosta de jogo grande. Então, dependendo da chave, dependendo de como ele tiver nessa semana, ele pode ser um jogador que também incomode bastante. Mas, claro, a tendência é Djokovic e Thiem na final. Lembrando que a gente está gravando isso aqui na segunda-feira, se você estiver ouvindo aí na quinta ou na sexta, e um dos tenistas que a gente falou aqui for eliminado antes, você está sabendo que a gente está gravando antes, né? Para mim, meu palpite vai ser Djokovic, mas pode ter surpresa, igual o Eloy falou, né? Todo mundo jogando, o torneio eleva o nível, elevando o nível, podemos ter mais surpresa do que seria se fosse um ATP 500, onde tivéssemos menos top, né? Olha, também eu corroboro com o que vocês falaram, sim. É um torneio muito forte, para você ver os cabeças de chave de 1 a 4, Djokovic, o Stefanos, o Thiem, o Medvedev. Cara, é semifinal, imagine aí com esses 4, então seria bem legal. O sarrafo tá lá no alto, então todo mundo vai ter que aumentar o nível, inclusive o Djokovic. Ele ainda é minha aposta para o título, por tudo que ele tem feito, mas acredito que dos torneios pós-pandemia, esse é o que ele mais tem chance de perder para um adversário. Então, é isso aí, Até velho. porque a quadra de Paris, ele joga muito bem em Paris, e o Farnos ali, ele ao lado do Federer, com aquele kick da bola bem baixinho, ele, naquela arena de Londres, ele domina melhor que os outros. Então, né, igual você falou, é uma quadra que ele pode perder, né? Vamos ver o que vai acontecer, porque em caso de uma derrota até precoce dele, modifica bem aí essa questão das semanas na liderança. E uma coisa que eu vou trazer para vocês, gente, eu vi corroborando com isso aí, o Anacone, que foi técnico até do Federer, mas foi técnico mais do Sampras, né? Disse que o Sampras, o que ele mais se orgulhava na carreira dele, eu não sei se é verdade, hein? Que o Sampras mais se orgulhava na carreira é ter terminado 6 temporadas na liderança do ranking. Não é os 7 Wimbledons, não é as semanas na liderança que ele teve, é ter terminado 6 temporadas aí. O Djokovic disse, né, numa entrevista que eu vi dele, que ele está muito motivado para igualar o ídolo dele, que é o Sampras, o Djokovic. Sempre falou abertamente isso, que ele cresceu vendo o Sampras jogar, que a primeira partida que ele lembra foi assistir um jogo do Sampras e um Wimbledon na TV, e que ele vai buscar esse recorde, que isso motiva. E a gente sabe quando o Djokovic motivado, tendo motivos assim para buscar, ele é comedor de fígado, ele vai para cima e ele vai para ganhar, né? Até por causa dessa conjuntura toda, ele não vai jogar Paris, né? Ele não precisa defender os pontos do título do ano passado, por causa desse ranking pós-pandemia. Ele acaba jogando o Viena e depois ele vai buscar o Farnos, que ele não foi tão bem assim ano passado, né? Então acredito que de Djokovic, né? Vocês querem falar mais alguma coisa sobre Viena ou a gente pode ir para o próximo tópico? Acho que seria legal só, né, a gente realmente dar que tal dar um palpite e uma zebra? Palpite Djokovic. Zebra, vai. Vamos só zebra. Acho que o tenista que vai longe é Rublev, né? Vamos. Pô, uma aposta, não uma zebrona, mas é uma aposta. Boa. Pra mim, olha, campeão, eu acredito que vai ser. A minha zebra vai ser o campeão. Eu acredito que o campeão vai ser o grego, vai ser o Tsitsipas. Acho que ele vai surpreender nesse torneio. E a zebra em si, além disso, eu acho que o Djokovic perde a primeira rodada para o Krajinovic. E o Matheus? Menino, que palpite, velho. Que palpite do Djokovic perder para um compatriota, velho. Seria o auge. Só Meu uma coisa, palpite de gente. campeão.
os sérvios desde a época de Troicki, de Tipsarevic, eles respeitam muito o Djokovic. Eles até jogam melhor certos jogos, mas chega na hora H, vai Djokovic, ganha. É incrível isso. Sempre aconteceu. Acontece a mesma coisa com os espanhóis. Né? Só o Ferrer, que não respeitava o Nadal, e ganhava às vezes. Mas é verdade, os espanhóis também acabam respeitando demais o Nadal. Mas eu boto fé nessa aposta aí, pelo que eu vi do último jogo entre eles. Achei que o Krajinovic enfrentou o Djokovic muito bem, encaixa muito bem o jogo contra ele. Vai depender justamente disso, de aproveitar as chances importantes. Mas é isso, é palpite, a graça é essa, é mais para provocar mesmo, dar uma zebrada. Gostei da polêmica, Gelé. Olha, e sobre a zebra, a gente falou tanto da Aliassime, olho na Aliassime. O torneio tem muito jogador grande, mas ele é um cara que está num nível muito bom. E eu acho que ele pode aparecer bem em Viena. Pelo que eu tô vendo, ele tá jogando muito bem em hard indoor, em quadras bem rápidas. Então, olho na Aliassime. E o outro jogador que eu queria que vocês ficassem de olho é o Yannick Sinner. Não é uma quadra que ele costuma jogar tão bem. Então, para mim, seria uma surpresa ele chegar muito longe. Mas acredito que ele tem chances sim de chegar numas quartas de finais ou até surpreender alguém e chegar na semifinal. Certo. Gente, eu vou falar uma historinha rapidinha para vocês. Você tá falando que os tenistas respeitam o Nadal, os espanhóis, né? Teve o US Open em 2009, se eu não me engano. O Nadal jogou ali meio que lesionado, mas conseguiu chegar na semifinal. Ele pegou o Almagro. Eu não me lembro se foi na terceira rodada ou se foi nas oitavas. Ele jogou contra o Almagro, né? E aí o Nadal ganhou o jogo, foi lá para os cumprimentos. O Almagro estava perguntando na hora de cumprimentar na rede como é que tava o Nadal. Tipo, e aí, meu, você vai com. Eu torço pra você vai seguir no torneio? Como é que tá? Dá pra ganhar isso aí? E o Nadal faltava só o US Open pra ele fechar os slams, né? Ele acabou conquistando em 2010, mas eu vi de muito tenista fazer isso. Lopes, Almagro, Verdasco bastante, mais recentemente Vinolas. Os caras jogavam contra o Nadal, jogavam a semana inteira bem. Chegava no Nadal arrebentava. Só o Davi Ferrer que jogava sério contra o Nadal, sério assim, vou entrar aqui, vou dar o meu sangue para ganhar de você. E ganhava às vezes. Se eu não me engano, o Ferrer ganhou 6 vezes no Nadal. Dá para contar nos dedos os tenistas que ganharam mais de 5 jogos no Nadal. Né? No head-to-head. E o Ferrer, infelizmente, o Ferrer não ganhou um jogo do Federer. Né? Não dava ali contra o Federer. Mas os outros, ele sempre jogava. A gente vai falar um dia só sobre o Ferrer, que é um tenista que eu adoro, assim. É um exemplo para muita gente, né? De como você tirar coisas que você não tem no seu jogo, você se manter ali na quadra e ser competitivo. E o Ferrer era o único assim que não respeitava muito o Nadal. Eu vejo isso acontecer muito com os tenistas sérvios. Eu já vi um jogo de Tipsarevic jogar muito contra o Djokovic, mas na hora ali, a hora H, virar juvenil e o Djokovic foi lá e ganha o jogo, entendeu? Acontecia bastante. Vamos falar rapidamente sobre os brasileiros, né? Uma mensagem assim, uma coisa muito legal da Stefani. A Stefani foi vice em Ostrava. O Matheus falou que a Sabalenka foi a campeã. A Stefani jogou a final de duplas, né? E acabou perdendo para a Sabalenka, mas a gente só vê evolução a cada semana da Stefani. 2021 vai ser um ano nas duplas para brasileiros assim muito legal. É igual eu falei que os brasileiros, eu vejo muita semelhança nos duplistas brasileiros na Stefani. Bruno Soares, André Sá e Marcelo Mero começaram desse jeito, foram evoluindo semana após semana, até passar, 4, 5 temporadas, começarem ganhando slams. A gente vê esse trabalho, o Marcelo Melo em 2007, o Bruno em 2008, eles foram ganhar slams em 2012, o Bruno ganhou o primeiro e o Marcelo acabou ganhando em 2015, porque não é fácil. Eu vejo a Stefani degrau após degrau subindo, já é uma top 30 de duplas, está subindo cada vez mais. Eu vejo 2021 muito legal no horizonte para ela. Com certeza. Acho que ela tem tudo para ir muito longe aí no 2021. Acho que é o ano aí do divisor de águas para ela. Ela é ótima duplista,
tá evoluindo cada vez mais. Muito parecido com o que eu comentei do Rublev, né? Parece tudo encaixadinho, tudo certinho, né? Subindo degrau por degrau, fazendo todo o processo com muita consciência, muita consistência. Acho que a tendência dela ir super bem, dela realmente conquistar um slam nos próximos anos é grande. Ela é uma grande aposta. A própria Bia, né? A Bia Haddad Maia também é uma brasileira que vem melhorando bastante. Acho que pós-pandemia ela também teve boas apresentações aí, boas demonstrações de que a gente pode esperar um pouco mais dela talvez no próximo ano. E, bom, deixar o Matheus falar um pouquinho aí da WTA, que ele manja. Sobre a Luísa, eu estou muito contente pelas aparições dela. Ela jogou junto com a Gabriela Dabrowski. Foi a primeira competição profissional dela juntos. E fiquei muito feliz porque as atuações dela foram novamente muito boas. A Gabriela na final não jogou tão bem, assim como poderia ter jogado. A Luísa também não jogou tão bem, então perderam a oportunidade de ganhar da Sabalenka e da Mertens. A Luísa foi construída na ISTA, né? Então, é uma jogadora que joga muito bem na hard, jogadora que voleia muito bem. É uma esperança o Brasil para os próximos tempos, para vencer um slam em duplas femininas. Eu acho que o divisor de águas dela foi um título que ela ganhou ao lado da Haddad Maia em um torneio pré-Wimbledon. Eu acho que foi em 2019, eu acho, esse torneio. Ela jogou junto com a Bia. Foi aquele torneio que ela mostrou que ela poderia fazer mais como duplista, e ela tem feito mais como duplista. Tá com uma parceria bem bacana com a Hayley Carter. Ela não jogou com a Hayley em Ostrava, porque a Hayley já terminou a temporada. É um jogador que está crescendo bastante. Eu cheguei a falar com os amigos que a Luísa Stephanie é uma duplista completa. Ela joga bem no fundo, joga bem na rede, sabe dar slice, sabe bater, sabe dar lobby, tinha essa aproximação. O saque dela não é tão forte, mas ela consegue colocar muito bem no saque. Então, ela é uma jogadora completa, uma jogadora que tem margem para evoluir e é uma grande esperança para o Brasil. Ela dificilmente vai estar nas Olimpíadas. Para ela estar nas Olimpíadas do ano que vem, ou a Pigossi chega ao top 80, ou a Laura ela vira top 10. Então ela precisaria virar top 10 para chegar nas Olimpíadas. O que seria maravilhoso ela conseguir. Seria a cereja no bolo dos tantos torneios bons que ela tem feito. Verdade. Matheus, dá um panorama rapidinho pra gente sobre o Monteiro e o Yudi, o que eles vão fazer até o final do ano. É isso, o Monteiro ele não divulgou o seu calendário, mas provavelmente ele deve vir para os torneios na América do Sul também. Temos 3 torneios no próximo mês aqui na América do Sul: Guayaquil, Campinas e Florianópolis. O Vilde já confirmou que vai vir para esses torneios. O Thiago não falou nada, mas deve estar vindo também. Uma informação importante sobre o Thiago Monteiro, que ele está no top 50 de jogadores que mais pontuaram em 2020. Então isso mostra a clara ascensão do Thiago Monteiro no ano, um jogador que está num nível muito bom, um cara que está crescendo, precisa aprender a fechar o jogo. E isso é uma coisa que ele tá evoluindo aos pouquinhos também. Esse ano ele teve boas partidas contra o Aliassime. Eu acho que contra o John também foi esse ano. Então ele tá na crescente bem legal para 2021. Acho que ele fez 2 grandes lances muito bem. Primeira rodada contra o Aliassime, ele poderia ter ganho aquele quarto set, se ele ganhasse, o jogo poderia ser outro. Ele jogou ali de igual para igual contra o Aliassime, que tem mais recursos que ele, e fez um grande torneio de Roland Garros. Chegou na terceira rodada, o Fucsovics estava um pouquinho melhor ali na semana do que ele, acabou perdendo o jogo, mas jogou muito bem os 3 jogos, né? Mostrou consistência, igual o Matheus falou. Ele está melhorando, está galgando. Ele teve a explosão dele como tenista em 2015 e a gente percebe que em 2020, de lá para cá, tem sido o ano dele. Ele está bem melhor do que 2018 e 2019. Ganhou os torneios Challengers aí recentemente, né?
e está se firmando ali no top 100, né? O próximo passo, top 70, e aí chegar no top 50, que é uma faixa de ranking muito legal para o tenista jogar ATP 250, ATP 500, conseguir jogar esses jogos grandes aí, né? Ah, com certeza. Acho que o Thiago tem evoluído demais. Acho que principalmente, né, mostra assim, o trabalho atual dele mostra que ele fez escolhas corretas, né? A mudança de treinador, o investimento em aderir pessoas de fora também aí na equipe dele, mostra, né, que ele está num caminho correto, mostra que ele tem evoluído sim. E esse ano aqui, acho que com certeza é o divisor de águas da carreira dele para ele subir de patamar. A tendência é que no ano que vem, 2021, ele mantenha e até, quem sabe, né, subir até um pouco mais aí o degrau. Tênis ele tem para isso. E o mais legal que eu acho que mudou recentemente no Thiago é justamente essa atitude, né? Tá com uma atitude mais vencedora, tá com uma atitude muito adequada, muito concentrado, com muito foco nos jogos. Dá para ver que ele tá brigando mais, tá ficando mais no jogo, tá se entregando 110% em todo, né, a todo momento, mesmo quando a situação é totalmente adversa. Eu acho que essas mudanças, principalmente mentais nele, estão refletindo muito bem no desempenho dele atual. Só uma coisa rapidamente, a gente falar do Thiago Wilde, eu acho normal essa queda, essa gangorra que está acontecendo com o Thiago Wilde. Ganhou o primeiro título ATP, infelizmente na semana seguinte começou a pandemia, ele não deu continuidade, a gente não sabe o que aconteceria ali na boa fase. O tenista, quando está em boa fase, confiante, ele vai longe, né? Então a gente teve essa lacuna sofrida pela pandemia com o Thiago. Eu acredito que em 2021, trabalhando, fazendo a coisa direito, o Thiago volta forte, já tem um título de ATP, isso ajuda bastante o tenista, né? E consegue se firmar aí para começar no top 100, jogar os slams e torneios grandes aí também. Sim, e só para acrescentar, né, antes da gente seguir falando um pouco mais do Wilde, realmente, ó, o Monteiro vai jogar na Carolina do Norte e já vai ficar nos Estados Unidos para jogar em Orlando depois. E o Wilde vai fazer a gira que o Matheus falou aqui da América Latina, né? Vai fazer Equador, depois 2 torneios no Brasil, certo? Legal. Matheus, fecha para a gente falando aí sobre a disputa da WTA número 1 que está quente. Para 2021, a disputa vai ser pegada mesmo. Se você olhar no ranking, você tem 10 jogadores ali no top 10 até o top 15, que tem totais condições de estar avançando ainda mais. Mas o que eu espero para 2021 é que os jogadores fiquem saudáveis, porque esse é um dos problemas que as meninas têm enfrentado nos últimos tempos, que é estarem saudáveis. A Bart passa por um tempo de inatividade, a Simona Halep já desistiu de alguns torneios por conta de lesão, a Naomi desistiu desses últimos agora também por lesão, desistiu de Roland Garros por lesão, a Andreescu não jogou em 2020, a Serena também tem alguns momentos que está se lesionando, que está ficando contundida, e isso pesa muito. As jogadoras elas precisam ficar saudáveis para poder lutar pelo número 1 do mundo. E hoje a gente tem na primeira posição mais Ashley Barty, que não joga tem um tempinho já. Depois vem a Simona Halep e a Naomi Osaka. A Naomi, dessas três, é a que me parece mais próximo de retomar o número 1 do mundo em 2021, porque é uma jogadora que tem tido um ritmo maior de partidas, tem jogado muito bem, tem uma consistência boa. A Kenny, que está na 4ª posição do ranking, também está numa crescente boa. E eu espero muito ainda da Bianca Andreescu, porque a Bibi ela precisa ficar saudável para vencer suas partidas. Em 2019, que ela fez todos esses pontos que ela tem hoje, que é 4.550, a Bianca Andreescu jogou 12 torneios. Ela conseguiu os pontos que ela tem hoje. Geralmente as jogadoras do circuito jogam para lá de 25, por aí, mais ou menos. Ou seja, ela jogou bem menos torneios que as outras meninas e conquistou títulos, por exemplo, em Indian Wells,
em Montreal, do US Open, que deu o ranking dela ser muito alto. E vai ser todos descontados nessa próxima temporada. Então, eu tô na expectativa do que vai ser a Andreescu quando ela voltar. Porque ninguém sabe como a Andreescu vai voltar depois de 1 ano e 3 meses parada. Então, vai ser bem animado a disputa pelo número 1 da WTA. E a gente pode ver surpresas, como vai ser o 2021 da Iga Swiatek, por exemplo. Será que vai aparecer outra jogadora? Será que a Alina Sabalenka vai continuar crescendo? Será que a Svitolina para de flopar nos momentos importantes? Será o que vai acontecer? A Ana Konjuh, que é croata, que chegou a estar no top 50 no mundo, ela voltou nas últimas semanas a jogar tênis. Ela é uma jogadora que eu acompanho faz um tempinho. A Ana Konjuh tinha 2 anos sem jogar tênis por conta de 4 cirurgias no cotovelo. E ela voltou a jogar, e voltou a jogar num nível bom. Na última semana ela venceu da Kaya Kanepi e da Boya Kakai lá em Han. Então, tá voltando aos pouquinhos, tá crescendo. Não é uma jogadora que eu vou dizer assim, ela vai lutar pelo top 10. Mas se ela estiver num nível muito bom, ela é top 100 fácil. É uma jogadora que passou por momentos traumáticos. E isso tem sido a rotina de todas as jogadoras da WTA que têm sofrido bastante com lesões. A Haddad Maia, ela tá também na sua ascensão. Ela ainda é a número 2 do Brasil no ranking feminino da WTA, atrás da Gabriela Sé. Ela que ficou muito tempo parada por conta da suspensão por causa de doping dela. E tá nessa crescente, jogando vários torneios em Portugal, já ganhou 4 torneios em Portugal. Crescente muito boa da Bia, e já ela tá no Ela tava no top 400 agora, né? 378, se eu não me engano, top 100 o ranking dela. Gente, antes de encerrar, eu quero deixar uma menção rosa para Júlia Gorges, alemã, tenista alemã, se aposentou nessa semana, né? 31 anos, e que vi bastante foto dela, o amor dela pelo esporte, o amor dela pelo tênis. Não foi uma tenista vencedora de Grand Slam, não foi uma tenista assim que estava ali nas cabeças para ganhar, mas era uma tenista dedicada e que amava o esporte que a gente ama. Então, uma menção rosa aí para a Júlia. Boa sorte na próxima fase da carreira dela, pós-profissional. Só acrescentando, né, eu assino embaixo aí do que o Matheus falou sobre a WTA, concordo que a Osaka tem tudo para retomar o número 1, acho que é a mais consistente do momento no geral. Sem lesões, a chance dela é muito grande de voltar ao número 1 e manter durante um tempo. A Andreescu, com certeza, é a tenista que a gente mais, né, aguarda aí o retorno, ver como é que vai ser, mas se voltar do jeito que jogou, com todos os títulos que ela conquistou ali em sequência, ela também tem chances totais, né? Tem que ver como que ela vai voltar depois de tanto tempo parada. Eu só colocaria aí um adendo, olha, do mesmo jeito que a gente tem que ter olho no Aliassime, olho na Azarenka, viu? Cuidado com a Vitória Azarenka, que ela vai jogar no quintal dela, Australia Open. Pois é, e essa tem alma de campeã. Essa é jogadora raiz. A Vika tá voando. Pois é, ela vai jogar na Austrália, e na Austrália ela joga o melhor tênis que ela tem. Tem tenistas que jogam, são feitos para certas quadras. A Arena Rod Laver ali, para Azarenka, é difícil ganhar dela ali, hein, gente? Ela já ganhou Tá 2 voando, vezes lá, sempre jogou bem, né? Olho nela mesmo. Fiquem atentos a essa menina que vai fazer muita coisa boa. O tênis bonito agradece. Ela tá em quadra jogando. Olho na Iga Swiatek também. Olho na Iga. Rafa, você quer encerrar? Encerrar não, desculpa. Quer falar suas últimas palavras antes da gente encerrar? Gente, acho que é mais isso, né? Acho que falamos bastante hoje sobre os tenistas que nova geração, que já não é mais nova geração, né? Mas principalmente dos russos, alguns outros jovens também, Zverev, Aliassime. Só acrescentar aí que, né, apesar da gente estar gravando na segunda, já foram alguns jogos de primeira rodada do ATP 500 de Viena. E um dos jovens que eu boto muita fé e que eu torço bastante aí para o sucesso dele, já perdeu na primeira rodada, né? Grande Shapovalov foi eliminado já
na primeira rodada. Queria encerrar aí dando só esse adendo aí em relação a ele, porque parecia, né, que o trabalho dele com o Yusin estava pegando no breu, estava tomando um bom caminho, ele estava mais consistente, menos errático, mas voltou a oscilar, né? Nas últimas semanas ele não tá jogando o seu melhor tênis, mas novamente agradecido aí aos senhores pela nossa oportunidade aqui do nosso podcast, a todo mundo que ouve, vamos que vamos. Vamos de ATP 500 de Viena essa semana. Vamos que vamos, né? Mais uma semana de circuito. O ATP de Viena tá rolando. Quando a gente postar esse podcast, praticamente a gente já vai estar nas quartas de finais. Mas, assim, expectativa sobre o que o Novak Djokovic vai fazer até o final do ano. E o recorde que ele deve estar quebrando de semanas como número 1 é a grande expectativa que eu tenho até o final da temporada. E eu tenho duas expectativas. Eu tenho duas expectativas, Matheus. Essa que você falou e o Nadal jogando no Finals. Como será? Eu ia falar também do Nadal sobre o Finals, né? Será que o Nadal ganha um título do Finals? Então, eu acho assim, ano que vem vai mudar a quadra. Talvez mudando a quadra, né? Melhore. Mas vamos ver como é que vai ser esse último ano em Londres ali. Se colocarem em Roland Garros, ele ganha. Mas olha, como torcedor do Nadal, já desisti do Finals. Não, olha, antigamente o Finals foi jogado muitos anos nos Estados Unidos, ali em Texas, Jacksonville. Não sei se era Jacksonville, não lembro. Alguns anos jogaram lá. Era mais fácil porque não era indoor, entendeu? Era uma hard rápida, mas até mais fácil do que essa. O Kiki não era tão baixo. Ele sempre teve dificuldade de jogar em Londres, né? Às vezes chegava cambaleante também, porque o corpo dele ele tem um prazo, né? E às vezes teve finals que ele não jogou, infelizmente. Mas vamos ver, né? Ele vai chegar inteiro, né? Pós aí essa temporada típica. É uma das duas coisas que eu quero prestar bem atenção. Gente, para encerrar, queria mandar um abraço para nossa colega, né, Matheus? Ariane Ferreira. Ela é uma jornalista, né? Ela está morando em Portugal agora, fazendo lá o mestrado dela. E ela tem, junto com o Jeff Paiva, lá o podcast do Backhand na Paralela, que ela disse que é do Jeff Paiva, né? Ela só é convidada, mas ela tem um podcast. Eu falei para ela, não, eu vou divulgar assim porque eu gosto, eu escuto, né? Que é o Rock SA. Eu gosto bastante de rock, acredito que o Eloy também, né, Eloy? Opa, sou do rock. Uma paixão. Então, a paixão nossa. E ela tem um podcast, assim, para quem é fã de rock, assim, chama Rock SA. É muito legal, gente. Escutem. E é muito embasado com várias informações. Tem um vídeo lá um podcast lá que eu vi recentemente falando dos discos dos anos 90, assim, muito bem produzido o episódio. Assistam e curtam bastante. É uma menina, assim, que entende bastante de tênis e uma simpatia, né? Uma simpatia. Sempre que a gente conversa, não tem essa, eu sou jornalista, eu trato você com desrespeito, igual já aconteceu com outros jornalistas comigo que me deram patada, mas isso não vem ao caso. Uma simpatia que merece essa nossa reverência aí. Escutem o podcast Rock SA, certo? Nas melhores plataformas aí. E um abraço também por um jornalista chamado Murilo Borges, que é um jornalista de esporte. Mandei lá o link do nosso podcast para ele, foi super respeitoso, atencioso e divulgou nas redes sociais dele, tá? Matheus, quer falar alguma coisa antes da gente encerrar? Um grande abraço para a Ariane, só que eu sigo desde lá de 2011, 2012 no Twitter. Sou bastante gentil, educada, uma transformação muito grande também, aprendi muita coisa com ela. Um abraço também para meus amigos, Felipe Silva, para o Gabriel, para o Baltazar, para todo mundo que está apoiando a gente no podcast. É verdade, gente. A gente não falou no primeiro episódio, mas um grande abraço para o Felipe Silva, um cara gente boa. Liberou o nome pra gente do podcast. É um cara que acredita no projeto, deu aval pra gente seguir aí. Um abraço pra galera também. José Luiz, JN, não vou lembrar o nome, Maciel nas estatísticas, é uma galera aí que
super apoia a gente, o Balta também, não vou lembrar o nome de todo mundo agora, eu vou fazer uma lista para a gente agradecer nos próximos, mas essa galera aí incentivou bastante a gente, com esse incentivo a gente vai fazer cada vez mais e cada vez melhor, tá? A gente vai encerrando o nosso segundo episódio, a gente volta semana que vem falando de Viena, falando também das nossas expectativas para o Masters de Paris, né, que vai acontecer, e a gente fica por aqui. Um grande abraço para todos. Valeu, um abraço.